Olá, aqui é a Wanda Chang e eu tô aqui para mais um vídeo da nossa jornada do autoconhecimento. O tempo inteiro, tanto o nosso ego, nós mesmos, quanto o mundo, sempre manda estímulos para que a gente tenha controle ou tenha uma ilusão de controle o tempo inteiro. Então a gente sempre acha que tem certeza das coisas, as nossas escolhas sempre são voltadas para um tipo de segurança que nós vamos ter em determinadas situações. Então o tempo inteiro a gente vai buscar segurança, concretude, certeza e controle em todas as situações. Sejam nas nossas relações, sejam nas situações do dia a dia, seja na nossa carreira, seja na nossa família, com nós mesmos, porque a gente às vezes tenta fazer isso, não posso sentir isso, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que ter determinados comportamentos e habilidades, então a gente tenta se controlar e controlar o mundo o tempo inteiro, o que é uma grande ilusão, né? Porque o controle ele não existe. Então, enquanto a gente não entender isso, a gente sempre vai se frustrar. As expectativas que a gente cria em todas essas situações, elas sempre são criadas então com base numa certeza e num controle. Quando são muitas variáveis que a gente precisa controlar, a gente às vezes vai fazer de tudo, a gente vai fazer a nossa parte ali, mas ainda assim isso não vai ser o suficiente, porque tem outras coisas ali que estão fora daquilo que a gente pode fazer. Eu vou contar um exemplo muito prático e é o que acontece comigo não só uma vez nem duas, mas é corriqueiro, né? Eu tenho um grande problema com voos. E, gente, eu sei que isso pode parecer uma crença, uma coisa que eu tô colocando, então eu tenho problema sempre. Mas assim, eu sou super aberta, eu nunca fico pensando nisso, mas é um fato. Depois de um certo tempo, porque isso não acontecia isso antes, foi depois de uma viagem específica, todos os meus voos eles começaram a perder o controle totalmente. Ou eu perco um voo por conta de uma conexão, ou eu, sei lá, o voo cancela por uma manutenção que já aconteceu, atrasa horas e horas, então é algo que eu já sei. Então eu não vou criar nunca uma expectativa de que o voo ele vai estar 100% certo. Eu vou sempre com a cabeça aberta e com o coração aberto. Estou planejando as minhas férias desde novembro do ano passado. E é umas férias muito importante, porque é uma semana que eu sempre saio para me conectar comigo. Então é o que eu chamo de semana sabática. Quem me acompanha um pouquinho já vai ter ouvido essa palavra aqui, porque eu saio para viajar comigo, sem distrações, num lugar totalmente, né, para mim, enfim. E eu decidi fazer essa viagem em Salvador, não em Salvador especificamente, vou fazer um roteirinho ali, Morro de São Paulo, Itacaré, enfim, Ilhéus, então eu vou ficar ali naquela região e comprei minha passagem em novembro do ano passado, certo? Até aí tá tudo certo. Comprei a passagem por onde? Pela Avianca, e todo mundo acho que está acompanhando o que acontece com a Avianca hoje. Os voos eles estão sendo cancelados, tudo acontece, enfim, tá um caos. Até hoje eu não sei se eu vou viajar, e eu vou viajar na quinta-feira, no dia 9. Então hoje eu tô fazendo esse vídeo antes da data, né? Porque esse vídeo ele sai na quarta-feira, eu tô fazendo ele na segunda-feira, dia 6. Eu não sei ainda se eu vou embarcar ou não. Eu já estou com o bilhete de embarque, já fiz o check-in, mas isso não diz muito, porque pode chegar lá na hora e ter um overbook, enfim, pode ser que o voo ele seja cancelado, porque não tem aeronave, muitas coisas podem acontecer. E é muito curioso, porque se fosse há um tempo atrás, eu ia estar desesperada, eu ia estar muito mal, eu ia estar muito triste, eu ia estar com uma expectativa super elevada. Eu planejei, na verdade, essa viagem mesmo nesse final de semana, né? Onde, enfim, a gente foi planejar, a gente foi olhar para aquilo que eu ia fazer, para o lugar. Aí essa viagem ela começou a ficar um pouco mais concreta. Mas até então eu não estava nem pensando muito nisso, porque eu não queria me frustrar, porque eu não queria criar uma expectativa muito elevada e chegar na hora isso não acontecer. Ou seja, é algo que acontece sempre, dia a dia. E a gente não pode colocar nossa felicidade nessas situações, principalmente culpa, né? Porque às vezes a gente se culpa. Não aqui, né, nesse exemplo específico, mas a gente acaba fazendo muito isso na vida. Quando algo não dá certo, a gente acaba jogando toda essa responsabilidade nos nossos ombros. Então, o que foi que eu fiz? Eu é que fiz algo de errado. E sim, pode ser que nós possamos ter uma atitude, um comportamento diferente daquilo que tivemos. Mas mesmo assim, não necessariamente é isso que vai fazer as coisas acontecerem. Tem uma frase do coaching, né, do mundo aí
da administração, né? Enfim, do sucesso, da performance, que as pessoas falam muito e que eu me dói até quando eu escuto. Que é aquele negócio, você é responsável pelo teu sucesso. Você é o único responsável por estar onde você gostaria de estar. E assim, de uma certa forma, isso pode até impulsionar a nós mesmos a irmos, né, em direção a construirmos algo que desejamos, porque de fato, se a gente quer algo, somos nós que temos que ir atrás, não é esperar que o mundo ou que o outro, né, nos dê essa permissão ou faça aquilo acontecer. Mas ainda assim, muitas vezes, não só nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou nosso fracasso, mas são as condições externas. Então a gente sempre precisa entender o que está acontecendo em determinadas situações para a gente não carregar uma culpa desnecessária e essa culpa não leva a lugar nenhum. Ter uma flexibilidade para lidar com as adversidades da vida, com os percalços, né, que a gente acaba encontrando ao longo do nosso caminho, com as pedras, com os atalhos que não existem ali mais, com as estradas que foram desfeitas, tudo isso tem a ver com uma capacidade que nós mesmos podemos construir, que é não tentar controlar as coisas. Então tudo parte desse princípio. Quanto mais a gente tenta controlar algo, mais primeiro, a possibilidade da gente se frustrar, né? Porque a gente acaba sempre criando uma expectativa muito elevada diante da realidade, porque ficar sem expectativas é algo que é impossível. Mas qual é o espaço, né? Qual que é o gap que existe entre a realidade e a expectativa que a gente cria? É isso que a gente tem sempre que colocar na nossa mente, tentar compreender. Então, essa é a realidade. Eu vou tentar sempre ter uma expectativa muito próxima disso. E se algo não acontecer, eu preciso entender o que aquilo significa para mim. Porque eu também acredito que nada é por acaso. Então, por exemplo, se chegar na quinta-feira eu não conseguir embarcar nessa viagem, tá tudo bem. Eu vou ficar triste, sim, porque eu quero viajar e eu preciso, né? Eu tô sentindo muito uma necessidade de fazer essa viagem. Mas se não acontecer, tá tudo bem. Eu já tenho um plano B, uma viagem que eu vou fazer no final do mês, se não der certo. Eu já planejei, já montei uma viagem que vai ser de carro, então só vai depender de mim, né, de fato, ali em algumas situações. Você tem jogo de cintura? Você tem uma flexibilidade? Ou geralmente você tem uma rigidez tão grande que quando algo não acontece da forma como você espera, você cai no buraco? E aí, para levantar de lá é muito difícil. Aí você pode muitas vezes achar que o mundo tá indo contra você. Tantas coisas que passam pela nossa cabeça. E às vezes, simplesmente, as situações elas acontecem. A gente tem que aprender a lidar com aquilo e saber o que aquilo significa para nós. Como que nós vamos evoluir e crescer e aprender com cada situação que surge na nossa frente. Sem dor, além do necessário, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai ter dor no meio do caminho, sim. A gente se decepciona, a gente fica triste, ter uma flexibilidade ou então tentar não controlar, né? Porque não ter controle 100% absoluto é algo que, assim, eu acho que a gente tem que caminhar muito para chegar lá. Ter essa consciência maior e ter uma tentativa, ter mudanças, não faz com que a gente fique imune, né, da tristeza, da mágoa, da dor, da frustração. Mas qual que é o tamanho disso? Isso é muito importante. Isso faz parte do processo de autoconhecimento. Então reflita qual é a forma como você lida com as situações que surgem do teu dia a dia e que estão fora do teu controle. Então é isso, gente. Provavelmente eu vou dar notícias. Fiquem de olho no nosso Stories aqui no Instagram e as postagens no Facebook, Instagram também. Porque se eu embarcar, vocês vão ser os primeiros a saberem. Porque eu vou compartilhar aí toda essa viagem também com vocês. Então é isso. Um super beijo, boas reflexões e até a próxima semana.